Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Gabriel e esse é o meu canal chamado Na Real. Qual que é a ideia que eu tenho de estar trazendo esse canal? Quem eu sou, né? Vou me apresentar aqui rapidamente para começar a criar os conteúdos, né? Bom, basicamente a minha ideia é a seguinte: eu quero trazer um pouco da realidade de uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa normal que tem problemas, tenho ansiedade, tenho, enfim, assim como qualquer um, e trazer uma conexão verdadeira e autêntica, né? No mundo hoje digital e tão superficial que temos hoje nas redes sociais, é muito fácil a gente acabar se perdendo do que é real e do que não é, porque você abre o Instagram e você passa uma foto e é alguém comprando um carro, uma casa, conquistando, viajando, com o corpo treinando 3, 4 vezes a semana, com o corpo perfeito, e a vida real não é assim, né? Só que esse bombardeio de informações que a gente recebe todos os dias, a todo momento, é muito maléfico para a nossa saúde mental, né? E a gente vê cada dia mais as pessoas estão mais irritadas, mais ansiosas, mais depressivas. E do meu ponto de vista, a rede social é uma das principais influências e uma das principais causadoras de tanta ansiedade, de tanto problema, de tanta depressão no mundo de hoje. Porque hoje em dia é tudo digital, é tudo muito rápido, e é tudo muito intenso, e é tudo muito perfeito. E aí a gente pega meras pessoas normais, que nem eu, que nem você que pode estar me assistindo, e a gente tem batalhas e problemas a todo momento, e na internet parece que é tudo maravilhoso. Eu espero, através desse canal, conseguir compartilhar ideias, compartilhar sugestões de livros, enfim, e conseguir trazer algum valor, né, nos vídeos e agregar valor na vida das pessoas, porque eu acredito que isso é o diferencial de hoje em dia, porque a autenticidade, a, a verdade, né, como se fosse uma conversa assim, é uma coisa que tem faltado muito, né? Você só tem no Instagram, assim, Instagram, Facebook, TikTok, vídeos rápidos, vídeos iguais, vídeos, frases de efeito pronta, de motivação, ou rotinas absurdas como acorde às 4 da manhã, treine, faça capoeira, faça natação, aprenda uma nova língua, e parece que se você não tá ali naquela correria doida, correndo, você tá atrás, você tá ficando para trás. Porque parece que se você não for correr, se você não correr uma maratona, se você não treinar, se você não tiver filho, se você não tiver casa, se você não tiver um carro, você tá ficando para trás. Só que se você parar para pensar, você tá ficando para trás em quê? Em que momento a vida se tornou uma corrida? Né? Não é uma corrida. Eu não tô competindo com você, você não tá competindo comigo. Cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua vida, a sua realidade, e cada um compete com si mesmo, né? Toda essa correria desesperada gera uma ansiedade assim exorbitante, gera uma cobrança, gera uma insatisfação nas pessoas que é muito perigosa, na verdade, né? Eu vou trazer aí, a gente tem agora até o Ministério do Trabalho tem trazido a ansiedade à tona, né? Como um caso mais preocupante de se pensar e de se analisar, porque é os casos de pessoas que pedem afastamento por causa de depressão ou ansiedade aumentaram em 68% de 2024 para 2025. E isso é um reflexo do mundo que a gente vive, né? Onde tudo é imediato, tudo é para ontem, a gente não espera nada, a gente não tolera mais nada. Eu parei para escrever o roteiro desse vídeo e admito que bateu uma ansiedade, porque enquanto eu escrevia, eu estava empolgado por estar escrevendo e tirando uma ideia do papel, né? De criar um vídeo, de criar um canal e tentar ajudar as pessoas. E ao mesmo tempo bate a ansiedade de pensar, pô, eu não vou chegar lá no tamanho daquele influencer com 1 milhão de seguidores. Mas a real é que a gente não sabe, né? A ansiedade é literalmente a gente sofrer com antecedência com algo que nem aconteceu e que pode nem acontecer, né? E eu tenho certa propriedade para falar em relação à ansiedade. Eu vou me apresentar aqui, vou contar um pouco do meu relacionamento com a ansiedade para trazer uma conexão, né? E quanto mais a gente falar sobre o assunto, menos tabu é e talvez mais fácil fique da gente tratar o assunto, né? Por isso é um assunto que está aí no dia a dia, mas não se fala seriamente sobre isso, né? As pessoas têm esse receio às vezes de estar falando sobre o assunto, estar falando
sobre sofrer de ansiedade e ser taxado como fraco, como doido ou alguma coisa parecida. Enfim, bom, atualmente eu tô com 25 anos, certo? Sou casado, tenho uma filha linda de 1 ano e 2 meses, que é a minha bênção. Mas eu tenho um conflito com ansiedade já faz tempo, né? Assim como a maioria das doenças, isso daí geralmente tem origem na infância barra adolescência, com algum trauma, alguma situação que desencadeia a ansiedade, depressão e outros transtornos. No meu caso resumidamente, foi conflitos familiares, né? Um casamento conturbado da minha mãe com o meu pai, onde tinham brigas recorrentes e problemas, enfim. E ele acabou saindo, seguindo a vida dele quando eu tinha por volta de 15 ou 16 anos, não lembro ao certo agora. E minha mãe veio a ficar doente, perder a visão, com problemas de diabetes, enfim, problemas financeiros. E aí você pega uma época de adolescência onde tudo é mais difícil, tudo é mais intenso e tudo é mais complicado. E lidar com essas situações acabou me colocando numa situação de depressão barra ansiedade bem forte na época, né? Eu tinha 16, 17 anos, acabei me afastando um pouco da escola por um período, né, por um laudo médico que indicou que o melhor seria eu terminar os estudos em casa, e assim foi. E na época, graças a Deus, eu tive o apoio da minha mãe. Minha mãe não virou as costas para mim em nenhum momento. Ela me levou no médico, eu fiz o tratamento, né, eu fiz o acompanhamento psiquiátrico, que não é o psicológico, é o psiquiátrico, onde o médico receita uns remédios para tomar, porque aí já foi constatado doença mesmo, né? E eu tinha 16, 17 anos e eu tomava 3, 4 remédios. Eu lembro o nome dos remédios até hoje, que era sertralina, que é um inibidor da sensação de dopamina. Ou seja, você vira um zumbi. É aquela história, né? Você não vai sentir nada, então você não vai ficar nem feliz nem triste, porque você não sente nada, né? Ele bloqueia os receptores e você vira um zumbi. Eu tomava risperidona, que esse eu não lembro o que faz, mas é só dar um Google aí que dá pra ter uma noção. E o carbonato de lítio. 3 remédios tarja preta ou vermelha, não sei, controlados, que me deixavam como um zumbi. Aí eu pensei, pô, eu tenho 17 anos, eu vou ficar na dependência de remédio, né? Por mais que estava me fazendo um certo bem, você viver dopado não é uma coisa saudável, cara. Você vive que nem um zumbi. É o que nem eu falei, você não sente nada. Você não vai ficar ansioso porque você não sente nada. O remédio ele bloqueia qualquer sensação, então você vira um zumbi. Então eu coloquei na minha consciência de que não era pra mim aquilo. De 17 anos eu não queria passar a vida inteira dependendo de remédio. E no momento minha mãe nem me apoiava nessa decisão. Ela achava que o mais correto era eu tomar o remédio, né? Porque ela não queria que eu tivesse crises ou problemas, enfim. Na cabeça dela era o mais correto. Eu também não vou dizer que não vou culpar ela, porque afinal foi receitado por um médico, né? Mas eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais. E aí eu comecei meio que sozinho nessa parte de querer lutar contra isso. E eu fui atrás de pesquisar a origem e o que era ansiedade para tentar entender. Porque não tem como você combater algo que você não entende, né? Eu fui atrás de pesquisar e entender o que causava ansiedade, como a gente poderia melhorar essa situação. Foi aí que eu descobri, né, o que parece óbvio, mas não é, que a ansiedade é o medo do futuro e é você antecipar coisas que nem aconteceram e provavelmente nem vão acontecer, e isso gera sua aflição, preocupação, medo e tal, até gerar uma crise onde falta ar e tudo. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu precisava sair dessa situação. Foi aí que eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar com 17 anos, comecei a me focar mais em trabalhar e treinar, porque eu estava direcionando a minha energia para algo útil. Você cansando o seu corpo e a sua mente, naturalmente você não vai ter muita disposição para ficar pensando e pensando, porque você está cansado, você vai querer descansar. Então, no meu caso, eu trabalhava a jornada normal de 8 horas, 9 horas, e depois ia treinar, fazia atividade física, me entretia, lia, estudava, e isso amenizava, porque quando você direciona o seu foco, o seu cérebro, ele de certa forma desacelera. Só que é direcionar com coisas que acalmam. Não adianta direcionar com coisas que agitam, porque a ansiedade é uma constante agitação, uma constante sensação de pressa.
Então não tem como a gente tentar combater a ansiedade com coisas que geram mais ansiedade. Por isso que tem que ter o filtro entre saber o que é saudável e o que não é. Eu lembro que jogos, por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar, mas num determinado momento jogar pra mim atiçava a minha ansiedade, porque eu queria jogar, eu queria ganhar, eu queria vencer. E se eu não vencia, eu ficava bravo, eu ficava estressado e isso gerava gatilho, enfim. A partir do momento que eu direcionei para as coisas certas, que gastavam minha energia e exercitavam meu cérebro, as coisas fluíram. E aí eu fui atrás, eu saí de casa, aluguei casa e comecei a viver. Porque eu estava melhor. Só que a ansiedade ela não se resolve de um dia para a noite. E se você não parte para a questão do remédio, eu acredito de verdade que não tem uma solução. Que, pum, virou a chave e você não fica mais ansioso, né? É um processo, né? Às vezes a gente tem recaída, até hoje mesmo com 25 anos, às vezes eu tenho umas recaídas e tá tudo bem, faz parte do processo. A gente para, respira, pensa e volta para o direcionamento, né? Enfim, esse vídeo foi mais para eu me apresentar, né? Queria apresentar qualquer ideia dos vídeos que eu vou estar trazendo, apresentar um pouco de mim, para não ser só um canal que começou aí do nada, né? Eu acho legal, é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir, então agora eu decidi também criar esses tipos de conteúdo, né? Porque é que nem eu disse anteriormente, eu quero agregar de alguma maneira nesse mundo virtual, agregar qualquer coisa. Se uma pessoa olhar pra mim e falar, pô, esse cara, o que ele tá falando faz sentido, eu já vou me sentir realizado. Porque eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo, eu gosto de ver as pessoas falando e mostrando quem elas são. Então eu decidi fazer a mesma coisa. E futuramente eu vou trazer mais vídeos sobre livros que eu li, que me ajudaram também, sobre a questão bastante de desenvolvimento pessoal, finanças também eu vou me aprofundar bastante, porque também é uma coisa que está muito ligado à ansiedade, né? Você não ter condições financeiras, não ganhar bem, desencadeia a ansiedade, desencadeia a depressão. Não adianta dizer que não. O dinheiro, ao mesmo tempo que é uma solução, é um problema. Então é importante falar disso também. E eu vou trazer vídeos, livros, enfim. Quem quiser e se sentir à vontade de comentar aqui embaixo alguma coisa relacionada à ansiedade, depressão, se o vídeo ajudou de alguma maneira, fica à vontade, tá? Isso daí vai ser legal pra agregar aí, a gente falar mais sobre isso. E se sentir à vontade, segue, compartilha com alguém e acompanha aí meu canal que vai vir bastante coisa. E obrigado, forte abraço e até a próxima.